4, 6 e 7 diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na Nova Almeida, atualizada, e acredito que boa parte dos irmãos estão lendo na versão atualizada. Só muda uma palavra, mas que tem o mesmo significado, tá bom? Diz assim, Filipenses 4, 6 e 7. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Na versão atualizada, diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Como vocês viram, só muda uma palavra, que é, ao invés de ansiedade, a Nova Almeida colocou preocupação, que é o significado realmente da palavra ansiedade. Nós vamos ver à medida que estivermos expondo o texto. Curva a sua fronte, vamos orar mais uma vez. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos oriente, que nos edifique nesta manhã com a sua palavra. Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu nome. Ó Deus, nós chegamos até aqui porque nós reconhecemos o teu amor, o teu cuidado, a tua soberania sobre as nossas vidas. Nós chegamos até aqui porque nós reconhecemos o valor do culto solene, da reunião presencial, porque nós reconhecemos a importância do dia do Senhor, e neste dia a igreja do Senhor está reunida. Ó Pai, eu quero pedir que o Senhor nos ajude agora na exposição da tua palavra, que a tua palavra encontre guarida nos nossos corações, em nome de Jesus. É assim que eu te oro e que eu te agradeço, hoje e sempre. Amém. Amém. Como eu disse, meus irmãos e irmãs, se eu fosse dar um título para essa mensagem, geralmente nós não damos títulos às séries expositivas, seria Como Vencer a Ansiedade. Não é novidade para ninguém que a ansiedade é algo que está presente em nosso meio, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Ela chegou na grande maioria das pessoas para ficar. Todos nós sofremos em um momento ou outro com ansiedade. Todos nós enfrentamos esse mal que é considerado o mal do século. A ansiedade, ela só perde para a depressão e para as doenças do coração. E elas estão interligadas entre si. Geralmente, nós vemos nas bibliotecas ou nas livrarias muito material sobre depressão. Muita coisa sobre depressão. Porém, pouca coisa sobre ansiedade. E o que poucas pessoas sabem é que a ansiedade é a porta de entrada para a depressão. A depressão é o fim da linha. A depressão já é o último estágio. Mas tudo começa com esse mal, que é o mal do século, chamado ansiedade. Os irmãos sabem que eu venho estudando esse assunto já há algum tempo. Pela graça de Deus, eu espero um dia escrever uma obra. Na verdade, está escrito, mas eu ainda não tive coragem de publicar um material sobre esse assunto. E esse assunto ele tem estado presente nas minhas reflexões há muito tempo. Inclusive, esse texto eu já preguei algumas vezes. E com isso em mente, sabendo que a ansiedade é um mal, é uma patologia que tem se instalado na vida de muitas pessoas,
em especial nesse contexto de pandemia que nós estamos vivendo, eu achei por bem nesta manhã, uma manhã de Santa Ceia, de culto, mesmo não tendo a igreja lotada na sua capacidade total, com todos os membros, mas muitos estão nos acompanhando pela internet agora. Eu queria falar sobre esse assunto. E falar sobre esse assunto à luz da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é quem tem, de fato, o diagnóstico correto, absoluto, supremo sobre esse assunto. É a palavra de Deus. Quando eu li aquela coleção Análise da Inteligência de Cristo, do Dr. Augusto Cury, que é amado por uns e odiado por outros, mas é uma pessoa super capaz. Dr. Augusto Cury, ele diz que uma das coisas que impressionou ele ao ler os evangelhos e avaliar a inteligência de Cristo é que Cristo falou de temas tão atuais, temas tão relevantes nos nossos dias, dentre eles a ansiedade. Dr. Augusto Cury diz que quando leu o capítulo 6 de Mateus, do verso 25 ao 34, que é exatamente o capítulo que Paulo está expondo aqui, Paulo está trazendo à memória dos irmãos de Filipos aquilo que Jesus ensinou no capítulo 6 de Mateus sobre ansiedade. Ele diz que quando leu o capítulo 6 de Mateus, ele ficou impressionado como Jesus, há 2000 anos, falou com uma propriedade tal sobre uma doença que só vai ser descoberta pelo menos há 100 anos, ou há menos de 100 anos. Há 2000 anos, Jesus já falava sobre algo que veio ser descoberto há pouco menos de 100 anos. E ele disse que isso impressionou e levou ele a analisar a mente, a inteligência do Senhor Jesus. Nós sabemos por que Jesus falou sobre isso há 2000 anos. Porque Ele é Deus, porque Ele é o Criador, porque Ele foi quem nos fez, Ele nos conhece por dentro e por fora, Ele sabe a nossa estrutura, inclusive que somos pó. Então, por isso que Jesus falou sobre esse tema da ansiedade com tanta propriedade. E, meus irmãos, esse tema ele é importante, porque, como eu disse, as pessoas estão ansiosas, estão sofrendo com isso, estão padecendo com isso. Dr. Medeiros, que é membro da nossa igreja, psiquiatra, um psiquiatra de mão cheia, sabe muito bem que o seu consultório está lotado, não tem agenda. E não é só o Dr. Medeiros. Todos os profissionais da área de psicologia, de psiquiatria, todos os profissionais que lidam com essa dimensão da alma humana estão exaustos, porque está cheio as clínicas estão cheias. Então, pensando nisso, eu achei por bem trazer uma reflexão sobre esse tema, já começando com essa questão: como vencer a ansiedade? Levando em consideração que a grande maioria de nós estamos ansiosos e precisamos vencer a ansiedade. O texto começa, olha como é que diz a palavra do Senhor. Preste atenção, porque a palavra do Senhor é extremamente importante. E, como eu disse, tem o diagnóstico correto para as nossas vidas. O texto começa dizendo assim: finalmente, irmãos, ele começa no versículo 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Na versão atualizada, eu entendo que eles traduziram melhor aqui do que a Almeida. Porque na versão atualizada diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. E no texto grego é exatamente isso que quer dizer. Porque uma coisa é ficar ansioso, outra coisa é você andar ansioso. Veja bem, o que a palavra de Deus está dizendo aqui é que nós não podemos permitir que a ansiedade se instale no nosso coração e se torne uma constante na nossa vida.
Ele não está dizendo que nós não podemos, em algum momento da nossa vida, ficar ansioso. A ideia da língua original é você não ficar hoje, amanhã, depois da manhã, ou seja, é você não andar, não permanecer, não viver constantemente ansioso. Aqui está falando de um comportamento que é constante. Então, quando você olhar para esse não fiquem, a ideia é não continue. Alguns estudiosos dizem que o que Paulo está dizendo aqui é: meus irmãos, vocês que já estão ansiosos, parem de ficar ansiosos. Talvez aquela igreja lá de Filipos estava vivendo exatamente esse mal, o mal da ansiedade. E Paulo está dizendo assim: não fiquem, não permaneçam, não andem, não tornem a ansiedade uma constante na vida de vocês, um padrão para a vida de vocês. Não fiquem ansiosos ou preocupados. A outra coisa que eu quero chamar a atenção é que isso aqui é uma ordem. Na língua grega, Paulo não está dando um conselho, Paulo não está dando uma opção, Paulo está dando uma ordem para a igreja de Deus. Como apóstolo de Jesus Cristo, inspirado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo de Deus, com a autoridade dada pelo Senhor Jesus, Paulo está dando uma ordem para a igreja de Filipos e também para nós, já que o texto é inspirado. Ele está dizendo assim: não fiquem de forma alguma preocupados, ansiosos. Não fiquem. Talvez você diga assim: ah, pastor, mas quem é Paulo para dar uma ordem dessa para mim? Quem é Paulo, mesmo inspirado pelo Espírito Santo, sendo apóstolo de Jesus Cristo, para dar uma ordem dessa para mim? Será que ele conhece a minha vida? Será que ele sabe das minhas lutas? Será que ele sabe das minhas dificuldades? Será que ele viveu um contexto como nós estamos vivendo, no nosso país, no mundo até? Será que Paulo sabe o que é sofrer? Quando Paulo escreveu essa carta, meus irmãos, Paulo estava preso. A carta aos Filipenses, ela pertence àquele grupo de cartas apostólicas chamadas cartas da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Paulo, quando escreveu essa carta, ele não estava hospedado num hotel 5 estrelas, ele não estava fazendo turismo, ele não estava na beira da praia, ele não estava tomando água de coco e escrevendo o próximo livro que seria um best-seller e que seria vendido aí e ele ganharia muito dinheiro. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso numa masmorra, esperando a hora da sua morte, do seu martírio. Paulo sabia muito bem o que lhe aguardava. Paulo sabia muito bem o que estava esperando ele. A espada de Roma, a morte. Mas esse homem que está preso, esse homem que está enfrentando tudo isso, ele diz para mim e você nesta manhã: não fiquem preocupados com coisa alguma. Ele dá uma ordem para nós, ele traz um mandamento do Senhor. E como eu disse, o que Paulo está fazendo aqui, meus irmãos, é pregando aquilo que o Senhor Jesus também pregou. Ele está expondo Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34, quando Jesus disse assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andem ansiosos. Não se preocupem com a vida de vocês, quanto ao que há vez de comer ou beber, quanto ao que há vez de vestir. Nós precisamos, irmãos, trazer à nossa memória
essa verdade bendita, sacrossanta do Evangelho, esse mandamento bendito do Evangelho: não andem ou não fiquem preocupados com coisa alguma. Não fiquem preocupados com coisa alguma. É interessante quando ele diz: não fiquem preocupados, ansiosos. O que é ansiedade? Por isso que a Nova Almeida colocou preocupados. Se você estudar esse assunto da ansiedade, não interessa qual a linha ou setor do conhecimento humano que você vai pesquisar, você vai descobrir que tem uma coisa que define a ansiedade em todas as linhas do pensamento humano, seja teológico, seja filosófico, seja na área da medicina. Uma coisa define ansiedade. Nesse ponto aqui, todos estão de acordo. O que é ansiedade? É uma preocupação excessiva, exacerbada com relação ao futuro. Ansiedade é isso. Ansiedade é você estar preocupado, ocupado antecipadamente com o futuro. A coisa nem aconteceu, mas você já está tendo taquicardia, você já está sentindo os impactos disso na sua mente, no seu corpo, no seu coração. Você está preocupado excessivamente, de forma exacerbada com o futuro. Lembre-se do que eu falei. Preocupado, todos nós ficamos. Ansiosos, todos nós ficamos em algum momento da nossa vida. Faz parte da nossa natureza. Mas o que Jesus condena e o que Paulo está colocando aqui também, não é essa preocupação que nós poderíamos dizer, entre aspas, saudável. Você está preocupado com a sua aposentadoria, e aí você faz um plano. Você está preocupado com a sua saúde, você faz um plano de saúde. Você está preocupado com a maneira como você vai sair de casa, para onde você vai viajar, você monta todo um planejamento. Você está preocupado com a segurança da sua família, então você escolhe os horários que você vai sair. Não é esse tipo de preocupação que está sendo condenada aqui. Essa preocupação é legítima, é saudável. A preocupação que está sendo condenada pela palavra de Deus é essa preocupação excessiva, exacerbada, com o nosso amanhã, com o nosso futuro. E é isso que é a ansiedade. E essa ansiedade, ela é patológica, ela é doentia. Ela nos adoece e ela pode desencadear numa depressão profunda e nos levar até mesmo à morte. A pessoa ansiosa, preocupada excessivamente, ela vive roendo as unhas, ela não consegue viver o presente, ela não consegue lembrar das coisas boas do futuro, do passado, ela está sempre voltada para o futuro, para o amanhã, e muitas vezes aquilo que tanto angustia ela no amanhã não acontece. É fato que 75% das coisas que nos deixam profundamente ansiosos nunca vão acontecer. É fruto de pesquisa. É aquela pessoa que passou a noite inteira sem dormir, achando que no outro dia o chefe ia dar uma bronca nela. Que de repente ela cometeu algum erro, algum deslize ali no dia anterior de trabalho, e ela passou a noite toda preocupada, ansiosa, de forma excessiva, não conseguiu dormir, estava o coração batendo mais forte, achando que no outro dia o chefe ia chamar a atenção, ia botar para fora. Quando chega no outro dia, o chefe diz: fulano, isso aconteceu, mas se resolve, vamos tocar o barco para frente, vamos lá. Perdeu a noite toda. Ficou preocupado, ansioso com uma coisa que não aconteceu. É assim na nossa vida. Por isso que Paulo está dizendo assim: não fiquem preocupados de forma excessiva, exacerbada. Essa preocupação que é sinônimo de ansiedade, que faz você roer as unhas, que faz você
ter madrugadas insones, que faz você adoecer, que faz você caminhar para uma depressão profunda. A palavra de Deus está dizendo assim: não fiquem preocupados. Agora olha o detalhe: com coisa alguma. Meus irmãos, é muito sério o que Paulo está dizendo aqui. Porque nós temos muitas coisas que nos levam à ansiedade e à preocupação excessiva. Família, trabalho, saúde. Nós temos muitas coisas que nos inquietam. Nós temos muitas coisas que nos faz ficar ansiosos, preocupados de forma excessiva. Mas veja que a palavra de Deus está dizendo de forma clara, categórica: não se preocupem com coisa alguma. Nós que somos crentes em Jesus Cristo, nós que somos cristãos, nós precisamos olhar para esse texto. E eu estou pregando para você e estou pregando para mim, porque eu preciso disso aqui. O texto está dizendo: não se preocupem com coisa alguma. Alguma. É coisa alguma. Nada justifica a ansiedade no nosso coração. Nada. Se você é crente, se você é um servo de Deus, nada justifica a ansiedade no nosso coração. Ah, pastor, mas eu perdi o emprego. Ah, pastor, mas eu recebi um diagnóstico sombrio. Ah, pastor, mas a minha família está dessa forma. Ah, pastor, mas um ente querido meu está no hospital. São tantas coisas que vêm para nos deixar ansiosos, preocupados, para produzir esse mal no nosso coração. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: não fiquem preocupados com coisa alguma. Oh, meus irmãos, como nós precisamos colocar em prática a palavra de Deus na nossa vida. Eu e você, como eu disse, eu estou pregando para você, mas eu estou pregando principalmente para mim. Eu estou pregando para o meu coração. Eu estou olhando no espelho da palavra e dizendo: Diogo, você está vendo o que a palavra de Deus está dizendo? Não fique preocupado com coisa alguma. Nós ficamos preocupados, meus irmãos, porque nós achamos que as coisas acontecem à revelia de Deus. Nós ficamos preocupados porque nós achamos que as coisas acontecem de acordo com a autoridade e o poder dos homens. Nós ficamos preocupados, meus irmãos, porque nós achamos que as coisas dependem de nós. Nós ficamos preocupados porque nós achamos que as coisas dependem do nosso dinheiro, da nossa capacidade, da nossa influência. A palavra de Deus está dizendo: não fiquem preocupados com coisa alguma. Pesava sobre Paulo o cuidado sobre todas as igrejas daquela época. Além de Paulo estar preso, ele tinha que escrever, ele tinha que dar uma palavra pastoral, ele tinha que cuidar de todas as igrejas que ele plantou nas viagens missionárias. Você já pensou o tamanho de preocupações que Paulo tinha? De responsabilidade que Paulo tinha? E sabendo que a morte estava chegando, mas Paulo diz: não se preocupem com coisa alguma. Mas a pergunta é: ok, Paulo, eu já ouvi, eu já entendi. Primeiro, eu não devo andar ansioso, andar preocupado, eu não devo viver preocupado, eu não devo permitir que isso se torne uma constante na minha vida, se instale na minha vida, se torne uma patologia na minha vida. É isso sim. Eu não devo estar preocupado com coisa alguma na minha vida, não interessa qual é a área, sim. Mas a pergunta é: então como vencer a ansiedade que já se instalou no meu coração? Porque, Paulo, eu não ouvi essa palavra antes.
E a ansiedade já chegou, a preocupação já está aqui. São muitas as madrugadas insones, são muitos os momentos em que o meu coração tem batido mais forte, são muitas as circunstâncias que têm me deixado ansioso, ansiosa, preocupado. Então, Paulo, como é que eu venço a ansiedade? Como é que eu venço esse mal? Como é que eu coloco em prática a palavra de Deus? Como é que eu vou viver a palavra de Deus que está sendo aqui colocada diante de nós? Como é que eu vou viver isso na minha vida, Paulo? Me ensina, me explica, me mostra qual é a receita para que eu possa vencer a ansiedade no meu coração. O texto diz, meus irmãos, de forma muito clara, e louvado seja o Senhor por isso. Eu sempre digo que o nosso problema não é a receita ou o remédio que o médico passa. O Dr. Medeiros pode confirmar isso para nós. O nosso problema é que o médico, ele passa a receita, você compra o remédio, e o médico diz assim, você vai tomar esse remédio 5 vezes ao dia. Você vai tomar hora tal, hora tal, hora tal. Você vai tomar essa dosagem, e você vai tomar isso aqui durante 30 dias. Dentro dessa prescrição médica. Primeiro dia você faz direitinho, segundo dia, talvez a primeira semana, depois de 15 dias, muitos de nós já não estamos cumprindo aquilo que foi prescrito pelo médico para nós. Nós já bagunçamos todo o calendário. Mas está aqui a receita de Deus, para que eu e você venhamos vencer a ansiedade. Olhe para o texto, como é que Paulo diz. Paulo diz assim, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, olhe esse mas é extremamente importante aqui, porque ele vai fazer um contraste entre o que Paulo acabou de dizer e o que ele vai dizer agora para nós, mostrando a receita, para que eu e você venhamos vencer a ansiedade. Mas em tudo, ou seja, ele não acabou de dizer que nós não devemos nos preocupar com nada, nada mesmo. Então ele diz assim, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. Aqui está a receita para vencermos a ansiedade. Aqui está a receita para mim, para você que nos acompanha, para os irmãos e as irmãs que estão aqui. Quer vencer a ansiedade no seu coração? A ansiedade já se instalou no seu coração ou está se instalando? Quer ter vitória sobre essa preocupação excessiva na sua vida? O texto diz, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, ou as petições, como tem na versão atualizada e na corrigida, as petições de vocês sejam conhecidas diante de Deus. Todos nós, meus irmãos, temos petições, temos pedidos, temos causas, temos coisas que estão nos levando à ansiedade. Temos coisas que têm feito com que o nosso coração bata mais forte. Todos nós temos petições ou pedidos que faz com que a gente perca noite de sono. Não interessa qual é a área, se é financeira, se é familiar, se é espiritual. Todos nós temos pedidos, temos petições, temos causas. Mas qual é o caminho que muitas vezes nós tomamos? Nós contamos para o esposo, para a esposa, para o vizinho, para o amigo, para o médico, para as pessoas ao nosso redor. Com o advento das redes sociais, nós colocamos nas redes sociais. O Facebook virou, de fato, uma vitrine da nossa vida e da nossa casa. Tudo nós colocamos nas redes sociais. Mas o que Paulo está dizendo aqui é, mas em tudo sejam conhecidas diante dos homens? Não, diante de Deus.
as suas petições sejam conhecidas diante de Deus. Nós precisamos aprender isso, meus irmãos, conversar menos com os homens e mais com Deus. Abrir a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma, mais com Deus do que com os homens. Colocar diante de Deus a nossa vida, rasgar o nosso coração diante de Deus, com as nossas palavras. Diante de Deus não tem segredo, diante de Deus não tem mistério, diante de Deus não tem enrolação. Diante de Deus nós abrimos a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma e colocamos diante do Senhor aquilo que nos inquieta, que nos preocupa, que nos deixa ansiosos. Nós precisamos rasgar o nosso coração diante de Deus e colocar diante de Deus os nossos pedidos. Oh, meus amados irmãos, eu preciso fazer isso todos os dias. E quantas vezes eu esqueço de fazer isso. Mas eu sei que você também precisa. E quando nós não fazemos isso, a ansiedade vai chegando de forma silente, ela vai chegando devagarinho, ela vai chegando, vai se instalando, e como um vírus, ela vai tomando conta do nosso ser. E quando menos nós cuidamos, nós estamos à beira da morte. Mas vamos ouvir o que diz o apóstolo Paulo. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, que vocês façam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Eu queria deixar essa palavra aqui para você, meu amado irmão, para você que nos acompanha. Você já colocou essa causa diante de Deus? Você já colocou esse pedido, essa petição diante de Deus? Você já rasgou o seu coração diante de Deus hoje? Quando foi a última vez que você dobrou de fato os joelhos, não para fazer uma oração religiosa, mas para, de fato, estar na presença de Deus apresentando os seus pedidos? Pense nisso, reflita sobre isso. Aí Paulo dá aqui os remédios. Ele deu a prescrição e ele vai dar os remédios. Olha o que ele diz. Olhe para o texto. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. 3 coisas interessantes que Paulo diz aí. Ele diz que nós devemos fazer conhecido diante de Deus os nossos pedidos, as nossas petições, o que nos inquieta, o que nos preocupa. Como? Pela oração, pela súplica, com ações de graças. Numa primeira leitura, não parece que Paulo está gastando tinta? Quando você olha assim, oração, súplica e ações de graças, não seria a mesma coisa? Será que Paulo não está falando da mesma coisa com 3 palavras diferentes? Será que Paulo não podia ter economizado isso aqui e dito, olha, vocês fazem conhecido diante de Deus e ponto? Não, meus irmãos. Paulo coloca 3 coisas aqui que são fundamentais para nós vencermos a ansiedade no nosso coração. Primeiro, oração. A oração é fundamental. Agora, não dá a ideia de que há uma redundância aqui entre tornar os pedidos conhecidos diante de Deus e oração? Não seria a mesma coisa? Eu concordo com o Dr. Martin Lloyd Jones, quando ele expõe esse texto, e ele diz que oração aqui é um guarda-chuva muito maior. Oração aqui não é simplesmente a oração como nós estamos acostumados e que Paulo falou na frase anterior, de tornar conhecido diante de Deus os nossos pedidos. Oração aqui não é simplesmente dobrar os joelhos e falar com Deus, ou tornar diante de Deus os nossos pedidos conhecidos. Mas oração aqui é algo muito mais abrangente. Quando Paulo fala de oração aqui, Paulo está falando no contexto de adoração. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é, você está vivendo ansioso,
A ansiedade tem tomado conta do seu coração e da sua vida. A ansiedade chegou lá no mais profundo do seu ser. Faça conhecido diante de Deus os seus pedidos, as suas petições, através da oração. Mas oração aqui tem a ver com todo o ambiente de adoração. Nós poderíamos dizer, tem a ver com o ambiente de culto, tem a ver com louvor, tem a ver com a pregação da palavra, tem a ver com o ajuntamento solene. Você já parou para pensar? Você está em casa, você está ansioso, preocupado, triste, deprimido, você está cabisbaixo, aquele dia que você acorda assim, para baixo. Aí você diz assim, eu vou para a igreja, eu vou adorar o Senhor. E você vem para a igreja, e quando você chega na igreja, às vezes o grupo de louvor está cantando o hino de abertura do culto e o seu coração já começa a se alegrar. E aí vem um momento de oração, de leitura da palavra, e você já vai se alegrando mais ainda. O momento de louvor, você começa a adorar o Senhor, louvar o Senhor, e você começa a exaltar o nome do Senhor. Daqui a pouco você escuta a palavra de Deus vai lá no seu coração e preenche aquele vazio que estava, e você sai da igreja diferente. Já não é mais a mesma pessoa. Aquela ansiedade, aquela taquicardia, aquele problema no seu coração bateu em retirada. É como Ana, que entrou na casa de Deus angustiada, aflita, abatida, que não conseguia nem orar com palavras, ela só balbuciava, só mexia os lábios, a ponto do próprio sacerdote, o pastor da igreja, olhar e dizer, essa mulher está embriagada. Mas ela estava diante do Senhor orando, falando com Deus, apresentando as suas queixas, as suas petições, os seus pedidos diante do Senhor. Ana era ansiosa, aflita, angustiada, mas estava diante de Deus. Ela estava na casa de Deus, adorando o Senhor. E diz a Bíblia que quando ela saiu dali, o seu semblante já não era o mesmo. Uma das principais coisas que nós precisamos olhar para a pessoa que está ansiosa ou depressiva é o seu semblante. O semblante dela é abatido. O olhar dela é um olhar morto, sem vida. Oração, adoração. É por isso, meus irmãos, abrindo um parênteses aqui, eu queria dar os parabéns a vocês que estão aqui. Porque, meus irmãos, nós precisamos lutar até as últimas consequências para defender o direito de culto presencial, a reunião solene, no dia do Senhor, quando a igreja do Senhor se reúne, com todos os cuidados, seguindo todos os protocolos, cumprindo tudo direitinho, mas não abrindo mão da reunião presencial, porque aqui, como eu disse no vídeo que gravei para a internet, é o último refúgio que nós temos. É o último refúgio. E a palavra de Deus defende o dia do Senhor, o momento de adoração comunitária. A palavra de Deus defende isso em todos os dois testamentos. A oração em casa, o culto doméstico, a transmissão não substitui a reunião solene na casa de Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, quer vencer a ansiedade? Oração. Oração vista como esse guarda-chuva muito maior de adoração, de culto ao Senhor, de estar na presença do Senhor, de adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Quer vencer a ansiedade no seu coração? Comece a louvar. Quer vencer a ansiedade no seu coração? Leia a Bíblia. Quer vencer a ansiedade no seu coração? Venha para a casa de Deus. Quer vencer a ansiedade no seu coração? Dobre os joelhos, faça conhecido diante de Deus as suas petições. E você vai ver como você vai melhorar. Segunda coisa que Paulo diz aqui, oração, súplicas. O que é uma súplica, meus irmãos? Uma súplica é um clamor profundo da nossa alma.
Suplicar não é fazer aquela oração arrumadinha, cujas palavras estão todas concatenadas, tudo arrumadinho, aquela oração religiosa. Não, súplica é quando você está no desespero, é quando você já não sabe mais o que fazer, é quando você realmente clama, coloca diante de Deus aquilo que está inquietando você. Suplique o Senhor, fale com Deus. Como eu disse, meus irmãos, nós falamos com todo mundo, nós abrimos o nosso coração para todo mundo. Suplique a Deus, fale com Deus, converse com Deus. Diga: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não consigo mais. O Senhor sabe o que está acontecendo comigo. Fale com Deus com sinceridade, em súplica, diante do Senhor. Mas o texto ainda diz assim: com ações de graças. Louvado seja Deus por isso. Sabe por quê, meus irmãos? Muitos de nós vivemos ansiosos, preocupados, por uma única razão. E Deus, que conhece o profundo e o escondido da nossa alma, Ele fez com que Paulo escrevesse isso aqui para nos curar. Sabe por quê? Muitos de nós estamos ansiosos porque nós não somos gratos a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, que Ele faz na nossa vida. Nós não somos gratos. Deus tem lhe dado vida, Deus tem lhe dado o pão de cada dia, Deus tem lhe dado uma família, Deus tem lhe dado uma igreja, Deus tem lhe dado trabalho, Deus tem lhe dado coisas que sustentam você, mas você não consegue ser grato. Você sempre quer mais, mais, mais e mais, e por isso você está ansioso. Deus já lhe deu um carrinho para andar, não é o carro do ano, não é uma Ferrari, mas Deus lhe deu o seu carro para você andar, para suprir suas necessidades. Mas você vive ansioso, roendo as unhas, porque você quer comprar o lançamento do ano. Você deveria agradecer a Deus pelo que já tem, ter fruição pelo que já tem. Deus lhe deu uma casa para morar, não é uma mansão de 6 milhões de reais, não é um apartamento de cobertura, mas é o seu lar. E você deveria todos os dias agradecer a Deus por aquilo que Deus já lhe deu, o pão de cada dia. Ser grato, meus irmãos. Um coração grato jamais será um coração ansioso. Um coração grato diante de Deus jamais vai estar murmurando diante do Senhor e querendo coisas e mais coisas e mais e mais e mais. A ansiedade não toma conta dele, porque ele é grato. Grato ao Senhor. Paulo está dizendo: quer vencer a ansiedade? Oração, nesse sentido de adoração, súplica, suplique a Deus, derrama o seu coração diante de Deus e seja grato, grato. Você já agradeceu a Deus hoje? Você já agradeceu a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo pão de cada dia? Você já agradeceu a Deus pela sua igreja? Você já agradeceu a Deus por você estar vivo, por você estar com saúde? Ou quem sabe até você está doente, mas o Senhor tem agido na sua vida? Você já agradeceu a Deus hoje? Você já parou para pensar isso? Mas olha como é que Paulo termina. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Qual o tema do sermão que eu havia dado? Como vencer a ansiedade. E Paulo disse: você vai vencer a ansiedade, primeiro, tornando conhecido diante de Deus as vossas petições ou os vossos pedidos, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Quando você fizer isso, aí ele diz: a paz de Deus guardará
o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui tem algumas coisas extremamente interessantes que daria outro sermão, mas eu quero resumir. Primeira coisa é chamar a sua atenção para o que Paulo está dizendo, e a paz de Deus. Paulo não está falando aqui como em Romanos capítulo 5, onde ele fala de paz com Deus. Paulo não está falando de paz com Deus. Lá em Romanos capítulo 5, Paulo está falando da doutrina da justificação, que em Cristo Jesus nós somos justificados e antes éramos inimigos de Deus e agora nós passamos a ter paz com Deus. É diferente. Aqui Paulo está falando de paz de Deus. E os teólogos procuram explicar o que seria essa paz de Deus. E talvez uma das definições que dê luz sobre esse assunto é uma definição que diz o seguinte: o que é paz de Deus? Paz de Deus, para a gente entender com a nossa mente finita, é claro, jamais nós vamos conseguir abarcar todo o significado disso aqui. Paz de Deus seria a maneira como Deus lida com as coisas, as circunstâncias e a vida. Você consegue imaginar Deus ansioso com alguma coisa, Medeiros? Preocupado com o amanhã? Você consegue visualizar alguma coisa tirando Deus do sério? Numa linguagem antropomórfica, fazendo Deus roer as unhas? É claro que não, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele vive em paz, apesar e além das circunstâncias, seja elas quais forem. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que se nós pararmos de ficar ansiosos, e em tudo nós fazemos conhecidos diante de Deus os nossos pedidos, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Ele diz que essa paz de Deus, essa maneira de Deus lidar com todas as coisas, vai guardar o nosso coração. E é muito interessante que a palavra guardar aqui é montar guarda na língua grega. É montar guarda. Geralmente, quando eu prego esse sermão, eu começo com uma ilustração que diz o seguinte: os irmãos lembram muito bem, alguns anos atrás, os presídios aqui da nossa capital, os presos se rebelaram e estavam saindo para a rua e teve que montar guarda. Não só a Polícia Militar, Civil, mas veio a Guarda Nacional, Exército, para montar guarda nos presídios, para que aqueles presos rebelados não fossem para a rua, não cometessem crimes na rua. Então, foi montada uma guarda nos presídios. É essa a imagem que Paulo está utilizando aqui. Paulo está falando em um contexto romano. O que Paulo está dizendo é que quando eu oro, quando eu suplico, quando eu sou grato, quando eu coloco diante de Deus aquilo que está me preocupando, me deixando ansioso, a paz de Deus, ela vem de tal forma na minha vida que ela monta uma guarda na minha mente e no meu coração. Por quê? O que é ansiedade? É um coração e uma mente preocupada de forma excessiva. E essa mente, esse coração rebelado, preocupado, querendo sair para fora, se não houver uma guarda cuidando desse coração e dessa mente. Porque como diz o pastor Hernandes, o que é ansiedade? É um pensamento errado e um sentimento errado. Então, se não tiver uma guarda de Deus ali, essa paz de Deus montando guarda na minha mente, no meu coração, eu que estou rebelado, eu vou fazer besteira. É por isso que muita gente nessas horas dá um tiro no ouvido. É por isso que muita gente pula do prédio. É por isso que nessas horas de ansiedade, de depressão, de taquicardia,
de angústia profunda na alma, por não ter essa guarda na mente e no coração. Muitas pessoas abrem mão da família, abrem mão da vida, abrem mão de tudo e de todos. Mas nós que somos crentes, nós que somos servos e servas de Deus, o apóstolo Paulo está dando aqui a receita para vencer a ansiedade. Quer vencer a ansiedade? Faça conhecidos os seus pedidos diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que ele diz que excede todo entendimento. Não há como entender isso aqui, não há como nós mensurarmos isso aqui. Guardará o nosso coração e a nossa mente. Eu acho muito interessante quando Paulo diz assim, que excede todo entendimento. Porque, meus irmãos, tem situações na nossa vida, de crentes, de servos de Deus, que foge o entendimento humano. Como é que a pessoa está de pé? Por exemplo, como é que um crente pode cantar num velório? Como é que um crente, diante da perca de um ente querido, ele pode louvar a Deus? Diante de um diagnóstico sombrio, ele pode engrandecer o nome de Deus. É a paz de Deus na sua alma. É a paz de Deus. Ontem eu estive no hospital, um problema de pressão, e na ala que eu fiquei, eu dei graças a Deus, porque onde eu fiquei tinha uns 6 crentes. A gente ia fazer o culto lá, Medeiros. Ia fazer um culto. E como é bom ver os crentes, mesmo numa situação difícil, louvando o Senhor, exaltando o nome do Senhor, dizendo: Jesus é bom. O mundo não entende isso, querido. O ateu não entende isso. Essa paz de Deus, o mundo não entende, o mundo não consegue entender. Eu gosto de contar 2 ilustrações, e eu termino aqui para explicar essa questão da paz de Deus. A primeira, quando eu viajava para o seminário, eu ia para Recife, toda segunda e voltava na sexta. Um dia, eu estava no ônibus indo para Recife, e aconteceu um acidente na entrada de João Pessoa. Uma carreta vinha de lá para cá, e um motoqueiro ia na faixa dele, normal, e de repente o pneu da carreta estourou, veio para a faixa do motoqueiro e pegou ele de frente. E o motoqueiro faleceu na hora, todo quebrado. Quando eu subi na rodoviária aqui em Recife, do meu lado ia um camarada muito bem vestido, mas ele aparentemente estava cansado. Assim que ele sentou na poltrona, ele já foi logo dormindo. Não queria conversa. E eu fui o caminho, lendo a Bíblia, estudando, que ia ter prova no seminário. Quando aconteceu esse acidente, nós descemos do ônibus, aquele camarada também desceu, e ele se identificou como médico, e disse: olha, eu sou médico, por favor, afaste, eu quero olhar aqui essa pessoa. E ele olhou e ele disse: olha, já está morto, não tem mais o que fazer, vamos só chamar aí os órgãos competentes, mas essa pessoa já está morta. Ficamos ali, a federal chegou, isolou o ambiente, o ônibus segue viagem. Aquele homem agora tinha despertado do sono, ele não dormiu mais. E aí, como ele viu que eu era crente, ele foi e perguntou para mim o que era a morte do ponto de vista da teologia. Nós conversamos, eu me identifiquei como seminarista, e aí eu disse: agora nós temos conversa para ir até Recife. Eu vou explicar para o senhor a morte do ponto de vista bíblico, teológico, e eu queria que o senhor me explicasse a morte do ponto de vista científico, da medicina, para que eu possa entender quando acontece de fato a morte. E ele disse: olha, sabe por que eu estou perguntando isso? Antes de você me explicar. Eu sou médico, sou cirurgião, estou vindo de um plantão aqui em Natal, e tem algumas coisas que eu não consigo entender. E eu disse: quais? Ele disse: olha, quando eu estou cuidando de um paciente que é crente, ele tem alguma coisa diferente, ele tem um semblante diferente, ele tem algo diferente. Ele disse: eu estou com uma senhora em Recife, em estado terminal, e todos os dias eu vou ali, e eu entro ali, eu vejo aquela mulher louvando, cantando aqueles hinos da igreja.
Olha, eu sou ateu, não creio em Deus, não tenho religião, mas aquilo ali mexe comigo. E essa semana eu entrei naquele quarto e fiz a avaliação daquela mulher, e eu saí, cheguei para a equipe que estava de plantão, e eu disse, olha, talvez aquela mulher não dure 2 dias, mas quando aquela mulher falecer, tire o corpo dela dali o mais rápido possível, porque eu não consigo olhar para o semblante dela. E ele disse, pastor, o semblante daquela mulher, e eu sei do que ela está sofrendo, eu sei do que tem acontecido com ela, das dores que ela sente, eu sei, mas eu nunca entrei ali para não ver aquela mulher louvando, sorrindo, com um semblante diferente. Ela tem uma paz, ela tem algo que eu não tenho. Sabe o que é isso, meus irmãos? Essa paz que o Senhor dá, que foge todo o entendimento humano, que faz um médico, cirurgião, experiente, não querer mais ver o corpo daquela serva de Deus, porque ela tem algo que ele não tem. Sabe o que é? Ela tem esperança, ela tem Cristo Jesus, ela tem paz na sua alma, ela tem a paz de Deus, que o mundo não entende e não pode dar. Mas outra coisa que eu lembro quando eu leio esse texto, é do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Dr. Martyn Lloyd-Jones foi pastor da Capela de Westminster em Londres durante 35 anos. Ele era, na época, assistente do médico da família real. Seria o sucessor natural. Era um médico cardiologista com uma carreira brilhante, abriu mão para ser pastor de uma congregaçãozinha lá no país de Gales. Depois veio para a Capela de Westminster. Esse homem foi um dos homens mais importantes na história da igreja no século XX. Um pregador expositivo. A grande influência na vida dos maiores pregadores deste século, como, por exemplo, pastor Hernandes Dias Lopes, pastor Augusto Nicodemos, Paulo Anglada e tantos outros pregadores, que hoje são pregadores expositivos, porque tiveram contato com o material, com os sermões de Martyn Lloyd-Jones. Eu sou um deles. Eu tenho toda a coleção de Martyn Lloyd-Jones. É o maior referencial para o meu ministério. É Dr. Martyn Lloyd-Jones, internacionalmente falando. Nacionalmente falando, todo mundo sabe que um dos maiores referenciais para a minha vida ministerial é o meu amigo pastor Hernandes. Dr. Martyn Lloyd-Jones era um homem de Deus, 35 anos na mesma igreja, pregando expositivamente. Pregou a carta aos Romanos em 14 anos e só foi até o capítulo 14. Expôs a carta aos Efésios durante 8 anos. Ele pregava expositivamente. O Sermão do Monte ele pregou em quase 70 sermões. Séries e mais séries longas da Bíblia. Quando ele assumiu a igreja, as galerias da Capela de Westminster fazia mais de 10 anos que não eram abertas. A igreja estava praticamente vazia. Em pouco tempo, com a pregação expositiva, e ele é pioneiro, a igreja teve que abrir as galerias. Não cabia gente dentro daquela capela, a ponto de, um dia, jovens estavam com tanta sede de ouvir a palavra de Deus, que chegaram, não tinha mais lugar para entrar. E aí os jovens chamaram os diáconos da igreja e disseram assim, olha, nos permita quebrar a janela da igreja, para a gente ficar na janela, ouvindo a pregação, e depois do culto a gente manda consertar a janela. Os diáconos disseram, pode quebrar. Quebraram a janela para assistir o culto. Um homem de Deus, um homem comprometido com Deus, um homem que no período da guerra, Deus falou com ele e revelou, todos os prédios de Londres podem cair, mas a capela não vai cair. No período da guerra, os inimigos bombardeando Londres, as igrejas fugiram da cidade e foram se reunir fora da cidade. Deus disse para ele, permaneça, e ele fazia culto na capela, mesmo diante do bombardeio. Um dia ele estava orando no púlpito, quando uma bomba caiu próximo à capela, que fica próximo ao palácio. E a capela estremeceu,
a parede rachou e ele continuou pregando. Não saiu do púlpito, porque Deus tinha falado com ele. Esse homem de Deus, ele termina o seu ministério com câncer, que estava carcomindo, destruindo a sua vida. A sua esposa levantou a igreja em oração e o mundo inteiro estava orando por Dr. Martyn Lloyd-Jones. Um dia, aquele homem pediu à sua esposa um papel e uma caneta, ele já sem fala, sem forças. Ele pediu um papel e uma caneta para sua esposa. E ele escreveu assim: por favor, peça à igreja para não orar mais por mim. Não me segurem aqui, não me detenham da glória, eu estou indo para junto do meu Senhor. O que é isso, irmãos? O que faz um homem com câncer pedir à sua igreja para não orar mais por ele, porque ele está indo ao encontro do Senhor? Humanamente falando, isso é impossível. Mas sabe o que é isso? A paz de Deus, que o mundo não entende, que excede todo entendimento, mas que guarda o nosso coração. Eu não sei você, mas eu estou pregando aqui para mim. O sermão de hoje talvez não seja para você, mas é para mim. É para mim. Com essa situação que nós estamos vivendo de vai decreto, vem decreto, reuniões, até colegas, pastores, que não entendem, que não valorizam a reunião presencial, o culto presencial, a importância do dia do Senhor, que estão abraçados com ideologia de esquerda, que vai perseguir sim a igreja, porque sempre perseguiu. Ontem foi um dia estressante para mim, a ponto de eu baixar ao hospital. Porque eu não suporto ver hipocrisia, eu não suporto ver a igreja de Deus sendo perseguida, a igreja de Deus sendo impedida de se reunir, e a grande maioria dos crentes, e principalmente, eu não estou falando aqui dos crentes não, principalmente dos pastores presbiterianos. Estou dizendo isso aqui porque eu disse no grupo dos pastores. Não estou fazendo do púlpito a tribuna dos covardes. Ontem eu disse no grupo dos pastores presbiterianos, que não conseguem ver o contexto que nós estamos vivendo. E numa hora como essa, aí diz assim: vamos orar. Eu colocava no grupo dos pastores ontem, vou dizer aqui na internet ao vivo. Alguns colegas colocaram no grupo: irmãos, vamos orar por essa situação. E eu coloquei assim: irmãos, vamos orar, mas vamos começar também disciplinando um bando de pastores e membros comunistas e de esquerda que estão dentro das nossas igrejas, que apoiam esse tipo de postura, e é por causa deles que isso acontece com a igreja, com o povo de Deus. Com o povo de Deus. Mas eu sei de uma coisa: o nosso Deus é aquele que pode todas as coisas. O nosso coração fica ansioso, bate mais forte, a gente muitas vezes se preocupa exacerbadamente, mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, eu termino essa reflexão com isso aqui, dizendo para mim também: não fique ansioso, nem com essa questão da pandemia, nem com o que os governos estão tentando fazer com a igreja, porque o nosso Deus ainda está no trono. O nosso Deus ainda está no trono. Ele levanta reis, Ele abate reis, Ele muda decretos, Ele é todo poderoso. E se tem uma coisa que está ficando muito clara para mim nesse período, e que é providência de Deus, tudo isso que está acontecendo aí é a mão de Deus. Sabe para quê? Para
peneirar a igreja, para mostrar quem de fato é de Deus e quem não é. Quem de fato ama o Senhor, a casa do Senhor, o dia do Senhor, e quem não é. Está aí para mostrar os profissionais da fé, que estão preocupados só com a sua vida, com o seu dinheiro, e não com as almas, com o povo de Deus. Não ande ansioso, não fiquem ansiosos, mas em tudo faça conhecido diante de Deus as vossas petições, os vossos pedidos, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o coração e a mente de vocês. Olha como é que Paulo diz, em Cristo Jesus. Aprenda isso, meu irmão. Todas as bênçãos de Deus é em Cristo, por Cristo, para Cristo. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar?